Então, hoje vamos fazer a leitura e a análise do primeiro sutta do Majjhima Nikaya, é o Mula Pariyaya, e o título em português é A Raiz de Todas as Coisas. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Ukata, no bosque de Subhaga, à sombra de uma árvore salarial. Lá ele se dirigiu aos monges dessa forma: Bhikkhus, venerável senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, eu vou ensinar para vocês um discurso sobre a raiz de todas as coisas. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bhikkhus responderam. O abençoado disse o seguinte: a pessoa comum. Aqui, bhikkhus, uma pessoa comum, sem instrução, que não respeita os nobres, que não é proficiente nem treinada no dhamma deles, que não respeita os homens verdadeiros, que não é proficiente nem treinada no dhamma deles, percebe a terra como terra. Tendo percebido a terra como terra, ele concebe a si mesmo como terra. Ele concebe a si mesmo na terra. Ele concebe a si mesmo separado da terra. Ele concebe a terra como minha. Ele se delicia com a terra. Por que isso? Porque ele não a compreendeu completamente, eu digo. Ele percebe a água como água, fogo como fogo, ar como ar, seres como seres, devas como devas, Pajapati como Pajapati, Brahma como Brahma, Senhor Supremo como Senhor Supremo, base do espaço infinito como base do espaço infinito, base da consciência infinita como base da consciência infinita, base do nada como base do nada. Tendo percebido a base do nada como base do nada, ele concebe a si mesmo como base do nada. Ele concebe a si mesmo na base do nada. Ele concebe a si mesmo separado da base do nada. Ele concebe a base do nada como minha. Ele se delicia com a base do nada. Por que isso? Porque ele não a compreendeu completamente, eu digo. Tendo percebido o visto como visto, ele concebe a si mesmo como visto. Ele concebe a si mesmo no visto. Ele concebe a si mesmo separado do visto. Ele concebe o visto como meu. Ele se delicia com o visto. Por que isso? Porque ele não o compreendeu completamente, eu digo. Ele percebe o ouvido como ouvido, sentido como sentido, conscientizado como conscientizado, unidade como unidade, diversidade como diversidade, todo como o todo, nibbana como nibbana. Tendo percebido nibbana como nibbana, ele concebe a si mesmo como nibbana. Ele concebe a si mesmo em nibbana. Ele concebe a si mesmo separado de nibbana. Ele concebe nibbana como meu. Ele se delicia com nibbana. Por que isso? Porque ele não o compreendeu completamente, eu digo. Então, no início do sutta, aparece a palavra Sabba Dhamma Mula Pariyaya. Sabba seria todas, né? É empregada com o sentido limitado de tudo que diz respeito à identidade. Isto é, com referência a todos os fenômenos, que aí seria Dhamma, compreendidos dentro dos 5 agregados influenciados pelo apego. Os estados supramundanos, os caminhos, frutos e nibbana estão excluídos.
A raiz de todas as coisas, que é a condição especial que mantém a continuidade do processo de repetidas existências, é explicado como desejo, presunção e ideias. E o desejo, a presunção e a ideia são reforçadas ou alimentadas pela ignorância, sugerida nesse sutta com a frase "ele não compreendeu isso completamente". Então esse discurso do Buda é bastante amplo e vai falar basicamente sobre o ciclo das distorções, em Pali Vipalasas. Então as concepções dando origem a percepções, e das percepções surgem os pensamentos. E os pensamentos acabam se transformando em ideias, em um tipo de concepção. E ele faz isso desde o elemento mais grosseiro, seria os 4 elementos, até esse Nibbana, que na verdade seria um falso Nibbana, que algumas pessoas confundem com os jhanas. A pessoa comum sem instrução, que foi mencionado, em Pali é a Suttavaputtu Jhana. É a pessoa comum mundana, que não possui nem conhecimento e muito menos realização espiritual no Dhamma. E ela se permite ser dominada pela multidão de contaminações e entendimentos incorretos. Então a frase perceber a terra como terra, isso parece sugerir ver o objeto tal como ele realmente é, que é o objetivo da meditação budista de insight. Mas o contexto deixa claro que a percepção da pessoa comum de terra, já introduz uma ligeira distorção do objeto. Uma distorção que será ampliada para completa má interpretação quando o processo cognitivo entrar na fase da concepção. Então ela percebe de forma incorreta a terra, a água, o fogo e o ar, e ela percebe como eu, meu, como permanente, como desejável, como atrativo. E essa percepção dá origem a uma concepção sobre isso, é um ciclo perpétuo. Então a pessoa comum se apega à expressão convencional terra, e aplicando-a ao objeto, ela o percebe através de uma distorção da percepção, ou seja, Sanya Vipalasa. A distorção cognitiva introduzida pela concepção consiste, em resumo, na intrusão da perspectiva egocêntrica na experiência, que já está ligeiramente distorcida pela percepção inicial. De acordo com os comentários, a atividade da concepção é governada por 3 contaminações, que seria o desejo, presunção e ideias. Então, resumidamente, tendo percebido terra com a percepção distorcida, a pessoa comum em seguida a concebe, fabrica, através das tendências para as proliferações mentais, do desejo, presunção e ideias. Ele apreende a terra de modo diverso da realidade. Aquele que compreende a terra completamente, assim o faz através de 3 tipos de compreensão. A compreensão através do conhecimento, que seria a definição do elemento terra através da sua singular característica, função, manifestação e causa. A compreensão completa através da investigação, que é a contemplação do elemento terra por meio das 3 características, da impermanência, sofrimento e não eu. E a terceira como a compreensão completa através do abandono, ou seja, o abandono do desejo e cobiça pelo elemento terra, através do caminho supramundano. Então há um trecho que também faz a relação dessas concepções e percepções com relação às 4 realizações imateriais, e aí é isso que conduz ao renascimento nessas esferas, pois a mente acaba identificando um eu ali presente. Há um trecho que classifica esses fenômenos nas categorias do visto, ouvido, sentido e conscientizado também. Os fenômenos que compreendem a identidade são tratados de 2 formas mais à frente: unidade e diversidade. A ênfase na unidade
é a característica daquele que alcança os dhyanas, nos quais a mente ocorre de modo único num único objeto. A ênfase na diversidade prevalece para aqueles que não alcançaram os dhyanas, faltando-lhes a impressionante experiência unificadora dos dhyanas. As concepções que enfatizam a diversidade ganham expressão na filosofia do pluralismo, e aquelas que enfatizam a unidade são típicas das filosofias monísticas. E mais um pouco à frente, há uma seção onde todos os fenômenos da identidade são reunidos e mostrados de forma única. Essa ideia de totalidade pode constituir a base para as filosofias do tipo panteísta, dependendo da relação entre o eu e o todo. E para finalizar, o Buda menciona a Nibbana, que neste caso são os 5 tipos de Nibbana aqui e agora, ou seja, identificado com ou os prazeres sensuais ou dos 4 dhyanas. Desfrutando desse estado ou ansiando por ele, a mente concebe com base no desejo. Orgulhando-se por tê-lo alcançado, ela o concebe na base da presunção. E considerando que esse Nibbana imaginário é permanente, a mente concebe com base nas ideias. O discípulo no treinamento superior. Bhikkhus. Um bhikkhu que se encontra no treinamento superior, cuja mente ainda não alcançou o objetivo e que ainda aspira pela segurança suprema contra o cativeiro, conhece diretamente a terra como terra. Conhecendo diretamente a terra como terra, ele não deve conceber a si mesmo como terra. Ele não deve conceber a si mesmo na terra. Ele não deve conceber a si mesmo separado da terra. Ele não deve conceber a terra como meu. Ele não deve se deliciar com a terra. Por que isso? Para que ele possa compreendê-la completamente, eu digo. Ele conhece diretamente a água como água. Ele conhece diretamente o todo como todo. Ele conhece diretamente Nibbana como Nibbana. Conhecendo diretamente Nibbana como Nibbana, ele não deve conceber a si mesmo como Nibbana. Ele não deve conceber a si mesmo em Nibbana. Ele não deve conceber a si mesmo separado de Nibbana. Ele não deve conceber Nibbana como meu. Ele não deve se deliciar com Nibbana. Por que isso? Para que ele possa compreendê-lo completamente, eu digo. Então, esse trecho é sobre o discípulo no treinamento superior, que em Pali é Seka. É aquele que alcançou algum dos 3 níveis inferiores da iluminação, que entrou na correnteza do Sakadagami e o Anagami, mas ainda precisa treinar para alcançar o objetivo último, o estado de Arahant. No Madhyama Nikaya 53, há o treinamento que eles devem seguir. O Arahant algumas vezes é descrito como Aseka, aquele que está além do treinamento, no sentido de que ele completou o treinamento do nobre caminho óctuplo. Deve ser observado que enquanto da pessoa comum se diz que ela percebe cada uma dessas bases, aquele no treinamento superior diz que ele as conhece diretamente. Ele as conhece através de um conhecimento diferenciado. As conhece de acordo com a sua própria natureza de impermanentes e insatisfatórias e não eu. Então, o Seka é instado pelo Buda a se abster da concepção e do deleite, porque as inclinações por esses processos ainda permanecem dentro dele. Com a realização do estado de entrar na correnteza, ele erradicou o grilhão da ideia da existência de um eu, e portanto será incapaz de conceber com base no entendimento incorreto. Mas as contaminações do desejo e da presunção apenas são erradicadas com o caminho do Arahant, e dessa forma o Seka permanece vulnerável às concepções que possam se originar destas. Enquanto o conhecimento direto pertence à esfera tanto do Seka como do Arahant, a completa compreensão, Parinya, é da esfera exclusiva do Arahant.
visto que envolve o completo abandono de todas as impurezas. Então, o ponto central desse sutta, do Majjhima Nikaya número 1, seria sobre as concepções e as ideias, principalmente relacionado à característica de não eu, ou anatta, ou sunyata, né, que é vazio em Pali. O Arahant. Bhikkhus. Um bhikkhu que é um Arahant, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que deveria ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, conhece diretamente a terra como terra. Conhecendo diretamente a terra como terra, ele não concebe a si mesmo como terra. Ele não concebe a si mesmo na terra. Ele não concebe a si mesmo separado da terra. Ele não concebe a terra como minha. Ele não se delicia com a terra. Por que isso? Porque ele a compreendeu completamente, eu digo. Ele conhece diretamente a água como água, Nibbana como Nibbana. Por que isso? Porque ele o compreendeu completamente, eu digo. Bhikkhus. Um bhikkhu que é um Arahant, completamente libertado através do conhecimento supremo, conhece diretamente a terra como terra. Conhecendo diretamente a terra como terra, ele não concebe a si mesmo como terra. Ele não concebe a si mesmo na terra. Ele não concebe a si mesmo separado da terra. Ele não concebe a terra como minha. Ele não se delicia com a terra. Por que isso? Porque ele está livre da cobiça, raiva e delusão, através da destruição da cobiça, raiva e delusão. Ele conhece diretamente a água como água, Nibbana como Nibbana. Por que isso? Porque ele está livre da cobiça através da destruição da cobiça, raiva e delusão. Então essa é uma descrição padrão do Arahant, encontrada em muitos suttas. Quando a ignorância foi abolida através da realização da compreensão completa, as inclinações mais sutis para o desejo e para a presunção também foram erradicadas. Assim, o Arahant não mais se ocupa com a concepção e o deleite. Então aqui temos as tarefas das 4 nobres verdades. Tendo desenvolvido o que deve ser desenvolvido, que é o caminho óctuplo, ocorre a completa compreensão, que é a tarefa da primeira nobre verdade. Se há completa compreensão, há o abandono, que é a tarefa da segunda nobre verdade, e com esse abandono ocorre a libertação e o verdadeiro conhecimento, que seria a terceira nobre verdade. Então o Arahant compreendeu completamente através da prática, e também porque ele erradicou as 3 raízes prejudiciais da cobiça, raiva e delusão. O Tathagata. Bhikkhus. O Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, conhece diretamente a terra como terra. Conhecendo diretamente a terra como terra, ele não concebe a si mesmo como terra. Ele não concebe a si mesmo na terra. Ele não concebe a si mesmo separado da terra. Ele não concebe a terra como minha. Ele não se delicia com a terra. Por que isso? Porque o Tathagata a compreendeu completamente até o fim, eu digo. Ele conhece diretamente a água como água, Nibbana como Nibbana. Por que isso? Porque o Tathagata o compreendeu completamente até o fim, eu digo. Bhikkhus. O Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, conhece diretamente a terra como terra. Conhecendo diretamente a terra como terra, ele não concebe a si mesmo como terra. Ele não concebe a si mesmo na terra. Ele não concebe a si mesmo separado da terra. Ele não concebe a terra como minha. Ele não se delicia com a terra. Por que isso? Porque o Tathagata compreendeu que o deleite é a raiz do sofrimento e que com o ser existir como condição,
ao nascimento, e que para qualquer um que veio a ser, há o envelhecimento e morte. Portanto, bicos, através da completa destruição, desaparecimento, cessação, abandono e renúncia aos desejos, o Tathagata despertou para a suprema perfeita iluminação, eu digo. Ele conhece diretamente a água como água, Nibbana como Nibbana. Por que isso? Porque o Tathagata compreendeu que o deleite é a raiz do sofrimento e que, como o ser existir como condição, há o nascimento, e que para qualquer um que veio a ser, há o envelhecimento e morte. Portanto, bicos, através da completa destruição, desaparecimento, cessação, abandono e renúncia aos desejos, o Tathagata despertou para a suprema perfeita iluminação, eu digo. Então, aqui temos o Buda mostrando a característica de não-eu, de anatta, através da condicionalidade. Então, o Tathagata compreendeu completamente até a conclusão, completamente até o limite, sem restar nada. Isso explica que, enquanto os Budas e os discípulos arahants se assemelham no abandono de todas as impurezas, há, no entanto, uma distinção na abrangência da sua completa compreensão. Enquanto os discípulos podem alcançar Nibbana depois de compreenderem com insight apenas um número limitado de formações, os Budas compreendem completamente todas as formações, sem exceção. Então aqui também temos a introdução da origem independente no finalzinho. Essa sentença proporciona um enunciado altamente comprido da fórmula da origem independente, em geral explicado com 12 fatores. Vide Madhyama Nikaya 38. Conforme interpretado, o deleite é o desejo da vida passada que resultou no sofrimento dos 5 agregados da vida presente. Ser existir é o aspecto determinativo de kama na vida presente, que causará o futuro renascimento, seguido de envelhecimento e morte. Esse trecho mostra que a causa da eliminação da concepção no Buda foi a compreensão da origem independente na noite da sua iluminação. A menção do deleite como raiz do sofrimento estabelece uma conexão com o título do sutta. Além disso, no enunciado anterior, em que a pessoa comum se delicia com a terra, mostra que o sofrimento é a consequência última do deleite. O Tathagata não concebe a terra e não se delicia com a terra porque ele compreendeu que o deleite é a raiz do sofrimento. Além disso, por ter compreendido a origem independente, ele abandonou por completo o desejo, aqui chamado de deleite, e despertou para a suprema iluminação. Como resultado, ele não concebe ou se delicia com nada. Então esse sutta, ele é maravilhoso porque ele é bastante amplo. Nele consta um ensinamento sobre as vipalasas, sobre as 3 características, sobre a origem independente, as 4 nobres verdades, as 6 bases, os elementos, os 5 agregados. Então é um sutta muito belo e muito completo. Então o Buda discursou esse sutta para dissipar a presunção que havia surgido em 500 bhikkhus por conta da erudição e maestria intelectual. Esses monges haviam sido brahmanes, educados na literatura védica, e as expressões empregadas pelo Buda podem muito bem ter sido usadas com a intenção de questionar as ideias brahmanistas, às quais eles ainda estavam apegados. Isso foi o que disse o abençoado. Mas aqueles bhikkhus não ficaram contentes com as palavras do abençoado. Então acho que esse é um dos únicos suttas que finaliza com os monges não terem gostado. E isso ocorreu justamente porque acabou ferindo o orgulho de todas as concepções e ideias que esses monges tinham. Mas em um outro discurso, mais à frente, o Buda dá um outro discurso para esses mesmos 500 bhikkhus e todos eles atingem o estado de Arahant. Obrigado a todos.